De volta com o nosso Você Bonito e já estamos aqui, porque esse cookie, né? Bem-vinda, nossa chefe Renata Macena mais uma vez. É divino, surpreendente, maravilhoso. Muito bom, né? Não, e como você falou, são 7 ingredientes, não tem açúcar, não tem glúten e não tem farinha. Exatamente. Vamos lá, misteriosa. É. Então a gente usa chocolate, a manteiga ghee, o adoçante, ovo, cacau. Uau. E é uma pitadinha de sal e mais chocolate. Nossa, que coisa boa. Começa batendo o adoçante com os ovos. Vou colocar adoçante aqui na batedeira. Pode ser o forno e fogão? Pode. Ou um stevia também. Tá. Adoçante aí da preferência aí, se alguém tiver alguma restrição, né, em relação ao adoçante, porque às vezes a pessoa tem uma questão de saúde que não pode todos os adoçantes. Tá certo. Vão perguntar, tenho certeza, se pode substituir a ghee, se pode ser manteiga tradicional ou até aquele óleo de coco sem sabor? Sem sabor, isso. O óleo de coco sem sabor, ele vai deixar o cookie um pouco mais durinho, exatamente. Porque ele endurece, né? Ele endurece. A manteiga tradicional pode substituir, não tem problema. Aí você pode substituir, tá? E o chocolate, eu tô usando um chocolate aqui sem açúcar também. Né? Pra gente manter a receita sem açúcar. Toda sem açúcar. E a quantidade que a gente tem no QR Code que tá aqui, a gente consegue quantos cookies desse tamanho? Desse tamanho, consegue de 12 a 16 cookies. Bastante, Nossa, de 12 bacana. a 16. Então aqui a gente tem aquela mistura, né, do adoçante com os ovos. Aqui o chocolate já bem lisinho, derretido com a manteiga. E aí o próximo passo a gente adiciona esse chocolate nessa outra mistura. Tem que tomar cuidado para o chocolate não estar muito quente com a manteiga, porque a gente está trabalhando com ovo cru ali. E o ovo é delicado. Então, só pra gente não cozinhar esse ovo antes do tempo. Perfeito. Então, só tomar esse cuidado. E aí, a gente vai aqui, então, misturar. Começo do centro pra fora. Porque a gente também não pode deixar esse chocolate... Nossa, a gente emboleta esse chocolate. Esse chocolate endurecer. Sim, não pode. Se mudar muito a temperatura, ele também pode endurecer. Mas se ele estiver muito quente, ele vai cozinhar o ovo. Exatamente isso. Então a gente tem que deixar ele ali morninho. Morninho, uma madeira de bebê, de criança. Testa assim, o que não queima na pele, que aguenta, mas ainda sem... É molinho, né? É molinho, exatamente. Tem já perguntinha pra você, Rê, quem escreveu? Na tela. Obrigada, César. Posso substituir pelo chocolate branco? Pode, só que o chocolate branco, ele tem mais gordura. Então você vai ter que diminuir um pouco a quantidade do chocolate branco. A gente não consegue substituir 150 por 150. Entendi. Vai ter que substituir 150 por 100, por exemplo. Mas aí o cacau, aí vai ter que trocar o cacau. Aí tem que trocar o cacau. Aí pode usar uma farinha de amêndoas. Você criou um novo sabor. Não sei o que eu pensei, será que dá certo com o... que é marca, né? Aquele leite em pó, o de criança, sabe? Tem um brigadeiro famoso, é marca, né? Sim. Leite o quê? Leite integral em pó. O leite em pó. Leite em pó. É que assim, é famoso aquele brigadeiro com leite, o de criança, né? Sim. Mas pra não ter tanto açúcar, não ter açúcar, aí eu acho que o desnatado. Em vez do cacau com leite em pó. Em pó, desnatado. Não sei. A gente pode testar. Vou testar. Não porque daí ele fica branquinho. Com o chocolate branco. Dá pra colocar também, no lugar do chocolate picado, fazer 2 chocolates. Entendi. Faz a massa de chocolate preto, né? Chocolate 70%, e aí coloca o chocolate picado, chocolate branco. Branco no recheio. Olha lá, 1000 possibilidades, gente. 1000 possibilidades, receita exatamente. Incrível. Então, agora eu vou peneirar o cacau, porque ele fica com os gruminhos e eu preciso dele bem lisinho aqui na nossa massa. Eu já adiciono aqui o sal também, pra peneirar junto. O peneirar faz diferença, Faz diferença. E nas farinhas também, não é? Completamente. Quando vai fazer um bolo, quando a gente peneira as farinhas, fica com resultado diferente. Porque olha como vai formando. A gente acha que tá lisinho o cacau, mas olha aqui como formam essas bolinhas, os gruminhos, exatamente. Então a gente precisa peneirar para que fique bem lisinho. E agora eu venho com uma colher e aperto para desfazer esses gruminhos.
aqui, misturo de novo. Olha, agora esse segredinho para ele ficar bem cremosinho no fundo é que eu quero ver. Interessante. Essa massa, ela fica uma massa mais líquida, assim, mais mole, vamos dizer, do que uma massa tradicional de cookie. Ela não é uma massa tão firme. Tá. A gente vai precisar levar ela para a geladeira um pouquinho, 5 a 10 minutinhos só, já são suficientes para a gente endurecer um pouco essa massa e a gente conseguir modelar. Entendi. Né? E é muito low carb, né? Porque o chocolate, quando ele não tem o açúcar, o cacau é gordura. Exatamente. Então, né? Então não tem aí, enfim, não aumenta a glicemia, etc. E você ainda colocou adoçante. Exatamente. Então, uma e se sobremesa... fizer substituir o cacau pela farinha de amêndoas, ele continua sendo low carb. Entendi. Muito bom. Então, olha, é uma massa que parece uma massa de brownie. É isso né? mesmo. Uma massa que parece uma massa de brownie mesmo. E aqui agora eu adiciono, então, o chocolate picado. Tá. Olha lá. Bom, né, Lê? Quem olha assim parece que, ai, nossa, não vai dar certo, porque uma massa, tá vendo? Ela fica bem. Mas esse é o segredo da cremosidade. Exatamente. Esse é o segredo pra gente ter aquele miolo macio. Cremoso. Tá. E o tempo de forno também, porque daí o tempo de forno vai influenciar. Sem dúvida. Se a gente assar por 15, 20 minutos, ele vai ressecar. Ele é 8 a 12 minutos no forno. Tá. Né? Então, muito rápido. Bem rápido mesmo. Vamos e aqui lá. eu tenho uma massa pronta já. Ele precisa ir para a geladeira? Ele precisa ir para a geladeira por 5 a 10 minutos, no máximo, tá? E aí ele fica mais consistente. Ele fica mais consistente. Para montar porque difícil, o chocolate mesmo, ele endurece depois de um tempo, né? Então, ele vai ficar mais consistente. E aqui eu tenho já a massa. A gente vai modelar uma bolinha. Tá. Muito bune, gente, muito bune. Deixar bem uma bolinha mesmo e colocar na assadeira. Tá? Então, a gente não achata ele. Ah, é? Não. A gente ele não achata sozinho? Ele, com o calor do forno, ele vai começar a derreter e ficar naquele formato do cookie mesmo. Que legal! Então a gente não achata ele. Então esse também é um outro segredo. Porque se a gente já leva no forno ele achatado, ele vai assar mais rápido e vai ficar mais resistente, mais crocante, mais durinho. Vai ficar, vai aumentar, né, a dimensão dele, vai ficar mais baixinho, assim, mais fininho. Sim. E por isso que você disse que pode congelar nessa fase. Exatamente, nessa fase. Ele bolinha assim é na fase que a gente congela. Muito bom. E aí só tira a bolinha do freezer, espera ela um pouquinho em temperatura ambiente ou na geladeira pra gente assar. Tá? Olha, pra quem não pode consumir o glúten, hein? Que ideia legal de sobremesa. Não vai passar vontade no cookie na vida, não vai. Não vai. E uma dica também que eu dou na hora de assar é sempre intercalar na assadeira, tá vendo? A gente coloca um sim, um não, né? A gente faz esse... Tá, porque ele vai... Porque no calor do forno, na verdade, isso aqui é uma dica de confeitaria. Adoro, preste atenção. O calor do forno, ele vai conseguir transitar de uma maneira mais homogênea na forma. Olha. E a gente vai distribuir melhor o calor e tudo isso. Então, quando a gente coloca na assadeira nesse formato, a gente consegue um resultado melhor do que simplesmente se eu colocasse assim. Entendi, né? entendi. Então, fazendo um zigue-zague. Um zigue-zague, Isso aqui cria uma fluidez aqui diferente da temperatura do calor do forno. Fantástico. Que a gente vai ter um resultado mais legal. Exatamente. A gente vai experimentar. Eu já queimei lá. Tem mais? Tem. Aqui, ó, Glaucia, pra você, diretora. Deixa eu ver. Não, tá tranquilo já, tá. Aí, ó, que bonito. Vou colocar isso daqui no forno. Isso, pode colocar, Rê. Meus meninos amam, merecemos aqui. Docinho pro final de semana. Super fácil de fazer. Super fácil, eu achei legal rápido. mesmo, porque é uma receita assim que ela só não vai ficar
vegano e tal, porque tem a questão da manteiga. E então do ovo. tem o ovo também. Tem o ovo, exatamente. Mas, olha, é um docinho proteico até, hein? Gordurinha boa e proteína. Sim, né? Exatamente. Muito bom. Vamos lá, Rê? Vamos. Depois, ó, façam, marca a Rê, marca a gente e me fala essa experiência que vocês vão ter. Obrigada. Com essa cremosidade. Depois vocês contam, porque é uma experiência, gente. A hora que você abre assim, quer ver? Vou fazer de novo, Ó, tchá, tchá, tchá. Ó, olha isso. Tá vendo? Parece um brownie. Mas não é brownie, cookie. E, gente, sem tudo, né? Que coisa. Ele vai sair do forno depois de 8 a 12 minutos. Parece que tá cru ainda, né? Porque ele vai estar cheinho e vai começar a baixar um pouquinho. Resistam à tentação de colocar mais tempo no forno. Não põe. Resistam. Então, quantos minutos no máximo? De 8 a 12. De 8 a 12, gente. Aí deixa ele esfriar um pouquinho que ele vai fazer a casquinha. Deixa ele esfriar na assadeira, porque a assadeira tá quente ainda. Então, isso é uma outra dica. Quando a gente quer que o produto, né, a receita ainda termine o tempo de cocção dela, a gente mantém na assadeira. Se a gente quer interromper o tempo de cocção, a gente desenforma ele ainda quente ou morno. Porque o calor da assadeira ainda tá fazendo esse processo de cocção ainda. Entendi. Nossa, eu quero fazer o seguinte, Lê, será que a Vivi vai voltar depois pro suíte, não vai? Não, né? A Vivi vai ficar aqui. Quem for lá pro suíte é pra levar pra Gláucia. É pra levar pra diretora. Porque, sabe por quê? Você vai gravar um vídeo, diretora, eu vou botar pra todo mundo ver que ela torce o nariz às vezes com sobremesa sem açúcar. Fala, Carol, mas eu te garanto, diretora, que isso aqui você nunca comeu nada igual. Com adoçante. Sim. Tá bom? Ó, tá aqui, hein? Tá no meu prato. É pra senhorita. Obrigada, viu, Ré? Tem perguntinha, dá tempo. Quem escreveu pra gente na tela? Rose, obrigada, um beijo. Se eu não quiser usar algo para adoçar, os cookies darão certo também? Então, para não usar, sempre que a gente vai substituir o ingrediente, a gente já muda a estrutura da receita. Então, se eu tenho um adoçante, ele é um seco. E ele tem ali uma estrutura que vai dar uma caramelização na receita. Tá. Se eu substituo por uma farinha, eu vou ter uma outra estrutura. Vai ficar uma receita um pouco mais durinha, talvez não dê essa consistência tão de food assim. Entendi. Né? Aí a gente diminui, aí tem que reequilibrar um pouquinho todos os ingredientes. Não é tão simples só substituir às vezes. E para não usar o adoçante, teria que usar o açúcar. O açúcar. Porque senão ele não vai ficar doce. Né? Se usar um chocolate mais uma, daí ia ter açúcar do mesmo jeito, assim. Aí, que açúcar você usaria se fosse usar açúcar, então? Se eu fosse usar açúcar? Um açúcar de coco ou um açúcar mascavo. Mascavo, pra não mudar a cor também e tal. Mas eu acho que o de coco, né? É o que vocês falam que é o... de coco, a única questão dele é que vai dar um gostinho de coco. Às vezes a pessoa não quer com gostinho de coco. Mas olha, eu vou falar, gente, ficou muito bom. Guardem pra mim, hein, meninos? E o da Glaucia também, que ela vai provar. Vou deixar o contato da nossa queridíssima Renata Massana, @Renata. Isso. E tem um underline, certo? Tem, não, Renata, tem vários underlines. Aí, coloca um underline que eu já encontro. Coloca assim, @Renata com 2 T's e underline. Aí você já vai encontrar. Sim. Porque daí tem um monte de underline seguidas. Carol, com vários underlines, adorei, tá? Adorei. Vai lá, que vocês vão gostar muito. Obrigada. Um beijo pra você, viu? Tá maravilhoso, os meninos vão guardar. Parabéns, receita muito...